neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu. Eu vivia neste mundo, sofrendo assim nas ilusões, mas o Senhor me tirou do caminho da perdição. Na minha vida um sol raiou, ao meu Senhor um hino novo entoarei. Só tu és digno de todo louvor, do teu amor eu falarei, e este nome será sempre lembrado e nunca mais esquecerei. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. São João, capítulo 8, verso 36. Jesus estava falando isto a homens, a um povo que aspirava liberdade política, porque eles estavam sob o domínio político dos romanos. Agora Jesus,
quando disse isso, ele estava fazendo um discurso sobre a sua missão aqui na Terra. Ele estava se identificando através daquele discurso como o grande libertador. Mas acontece que o que os homens esperavam não podia ser visto em Jesus. Apesar de que chegaram a pensar em constituí-lo rei, dando-lhe, portanto, o posto mais elevado politicamente falando. Mas, naturalmente, como rei da maneira que eles queriam, ele deveria lutar por esse reino e automaticamente teria que vencer o inimigo que o subjugava. Acontece que Jesus estava falando justamente de uma libertação que eles próprios não conheciam, não desejavam, porquanto não sentiam e não reconheciam tampouco que eram presos, que eram cativos. Seria uma estupidez, uma loucura, falar para um sacerdote, para um teólogo, um escriba daquele, que ele precisava ser libertado, espiritualmente falando, que ele precisava ser libertado do espírito religioso, tradicional, para enxergar, contemplar o cumprimento das Escrituras. Então, em síntese, ouvintes, Jesus está falando de uma libertação espiritual que, consequentemente, livraria aquele povo também do jugo do inimigo. Agora, notemos que esse foi um plano de Deus desde antes da fundação do mundo, e ele deveria se encarnar para este fim, manifestar os seus atributos de Deus, de Salvador. Ele jamais poderia ser Deus sem ser adorado, jamais poderia ser Salvador sem que houvesse queda, jamais poderia ser curador sem que houvesse enfermidade. Então, resultado, se nunca houvesse um pecador, nunca poderia haver uma salvação. Se nunca houvesse um enfermo, nunca poderia haver uma cura. Mas o curador é antes da enfermidade. O Salvador é antes do pecado, é antes da queda. E Deus permitiu a queda para que manifestasse então seus atributos, que são atributos de um verdadeiro Deus. E Jesus veio exclusivamente para salvar aqueles que caíram na verdade, mas que procedem de Deus, a semente que vem de Deus. Aí nós precisamos da revelação sobre a semente da serpente e a semente de Deus. Sem termos a revelação da semente da serpente, vamos ficar tratando aí o urubu por pomba, gavião por águia e assim por diante. Se não distinguirmos as espécies, então isso vai acontecer mesmo, não é? Mas se distinguirmos as espécies, quer dizer, se tivermos revelação da semente da serpente, não seremos enganados. Jesus veio para que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. O que significa isto? A libertação total da queda, do pecado,
o causador de toda desgraça. Ele, Jesus, era completa e totalmente um homem. Ele podia chorar como homem. Ele podia comer como um homem. Ele era como um homem. Vejamos isto, que Deus desceu em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo justamente com a finalidade de morrer, trazendo assim, então, a libertação de sua semente. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado para trazer-nos o quê? A salvação. Quando o Espírito desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Aquela célula foi criada, na verdade. Portanto, ela era o princípio da criação de Deus. É isto que Jesus é, sem dúvida alguma, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Porque ele viria, como cabeça da igreja, levantar, quer dizer, essa nova criação, libertada do pecado. Então aquele santo foi cheio com o sangue santo, o próprio sangue de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Não foi o sangue de uma segunda pessoa, mas sim o próprio sangue de Deus. O tabernáculo veio ao nascimento. Por isso é filho. Cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão e ali, no Jordão, como um cordeiro deveria ser lavado antes do sacrifício. Aquele sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, então o que aconteceu? Deus veio e habitou nele, enchendo-o com espírito sem medida. Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre o pecador que aceitaria o Cristo como seu Salvador. Agora, quando esta vida volta sobre esse pecador, todos seus desejos de pecar são aniquilados. Veja como isso é totalmente diferente de simplesmente ingressar em uma religião. Por isso que a Igreja de Jesus não é uma organização chefiada por homens, mas sim um organismo. Um organismo vivo, porque a vida que foi liberada ali daquele sangue vertido no Calvário, a perfeita vida de Deus, volta sobre o pecador que aceita Cristo como seu Salvador por revelação do próprio Espírito Santo. Isso é uma maravilha. E nós podemos vê-lo como homem, tratando disso desde o seu nascimento, se identificando com todas as necessidades humanas. Era Jeová encarnado, não era uma segunda pessoa. Era Jeová nascido, chorando sobre um amontoado de lixo. Era Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Agora, ele era um cordeiro e deveria nascer justamente numa manjedoura. Eis aí, isso aí foi o verdadeiro sinal, o sinal perene, o sinal para todas as eras, o sinal para todos os povos, o sinal para os grandes e pequenos, ricos e pobres, o sinal para esse orgulhoso e inchado pseudo-intelectual que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus e procurando congregar o povo em filosofias
sabedoria humana e sublimidade de sabedoria humana, o que Paulo não fez. Mas Deus proveu o meio de introduzir a vida dele, a sua própria vida na igreja, liberando aquela vida através do sacrifício no Calvário. Então era Jeová Deus, ali numa fétida estrebaria. Podemos pensar que temos o direito de ser orgulhosos, pensarmos como bem entendemos, temos direito, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Mas o que é o homem para dizer isso é assim, isto é dessa forma, a salvação é desse jeito, isto não faz mal, isso, aquilo, outro? Isso mostra que a vida que foi exposta, que se esvaiu lá no Calvário, não veio sobre ele. Sim, amados, Jeová estava brincando como um menino. Jeová estava trabalhando em uma carpintaria, tão simples como podia ser. Jeová estava lavando os pés dos pecadores. Ele houvera dito bem antes que daria um sinal. Não o sinal de um sacerdócio de colarinho branco, incomunicável. Não o sinal da riqueza e do poder, de muito ouro e de muita prata. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável. Isaías disse que nenhum homem via beleza alguma nele para que eu desejasse. Por que o mundo está desejando a igreja e congratulando com ela? Porque ela tem muita beleza, ela tem muito ouro e muita prata, ela tem muito serviço natural para as nações. E precisam dela, Apocalipse 17. Eles têm estendido as suas mãos a ela, pedindo porque ela está rica, ela e suas filhas. Apocalipse 17. Leia isto. Mas ali está um verdadeiro contraste. Quando se trata do verdadeiro corpo de Cristo, o sinal de Deus era totalmente diferente destas coisas. Ali estava Jeová no tribunal, não aceito pelos homens, mas esmagado e sangrando com os espinhos em sua fronte e cuspido em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Ele tinha tudo o que os homens precisavam, mas ele não tinha nada que os homens queriam, que os cegos queriam. Ele tinha o que um coxo queria, que um cego fisicamente queria. Ele tinha virtude para curar uma mulher que estava morrendo de hemorragia. Ele tinha poder para multiplicar os pães. Ele tinha autoridade para combater o comércio na igreja, entrar no templo com a zorrague. Mas isso não é o que os homens queriam. Isso é o que eles necessitavam. Mas o que eles queriam era outra coisa. Eles queriam um príncipe vindo de uma maneira toda sobrenatural, com todo o poder mundano, natural, para massacrar o mundo e botar o mundo sob os pés deles. Isso é que eles queriam, mas não é o que eles necessitavam. Eles necessitavam de liberdade espiritual acima de tudo. É o que o mundo precisa hoje. É o que o mundo religioso está necessitado. Mas veja se ele quer isso. Então era Jeová desprezado e rejeitado, dependurado, nu, sobre a cruz. É uma mensagem de ignominia. É uma mensagem que causa solidão, melancolia, perda dos amigos. Eles não querem isto. Perda de posição social. Eles não querem isto. Apesar de ser o que eles necessitam. Então era Jeová orando ali, e nada acontecendo, e eles escarnecendo, dizendo, veja onde está o poder dele. E Jeová morrendo. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro igual a ele. É o maior de todos. Mas eles podem encarar assim.
Veja quando as trevas caíram sobre a terra, eles colocaram-no num sepulcro. Ali ele ficou aqueles 3 dias e noites até que saiu. Então Jeová subiu às alturas. Depois Jeová voltou para habitar sua igreja. E logo Jeová voltou para andar no meio de sua igreja e para dar poder a seu povo, bem entendido. Uma vez mais Jeová cura o enfermo, levanta o morto e manifesta-se a si mesmo pelo Espírito. Jeová voltou falando línguas e dando a resposta em interpretação. Jeová desceu e ele ergueu a prostituta para não pecar mais. Ele desceu ao bêbado com moscas em sua face, enquanto jazia inconsciente na sarjeta. Sim, Jeová veio manifestar-se em carne, manifestar-se através da carne, não para construir grandes coisas na terra, mas para levantar o templo caído, a mulher caída, o homem caído, e fazer de sua igreja o seu verdadeiro templo, o seu verdadeiro lugar de habitar o seu nome. É Deus em nós, a esperança da glória. Jesus veio e derramou seu sangue e libertou o cativo para dar libertação total. Ele veio e redimiu suas ovelhas perdidas, as redimiu de todos os atributos do pecado, começando pelo pecado mãe, incredulidade na sua palavra, as redimiu dos vícios, do cigarro, do álcool, da vaidade, da prostituição, da mentira, dos credos e de tantas outras coisas, jogando todas as muralhas por terra, dando água à mulher samaritana, passando, rasgando o véu das tradições humanas, desconsiderando toda a opinião humana e revelando a opinião divina. Isso é que nós precisamos hoje. Precisamos de uma matança de nós mesmos, negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz, que é a mensagem revelada do dia. Ele passa por cima de sua opinião, pseudo-intelectual acerca de Deus. Deus não está nem te consultando acerca disso. Deus não consultou a nenhum fariseu. Deus não consultou a ninguém a qual moça ele deveria escolher para trazer a sua semente à terra. Deus não consultou onde ele deveria nascer. Se ele fosse consultar a Caifás, escolheria aquela mais bela filha do doutor fulano para ser a mãe de Jesus. Ele não escolheria a Maria, simplesinha, humilde, casada, desposada com um viúvo. Deus viesse a consultar esses séculos grandes gênios intelectual da teologia, onde é que eles diriam que está Deus? Nas grandes coisas, nos grandes templos, nos grandes gênios intelectuais. Mas Deus não tomou opinião. Foi lá no estado de Kentucky, numa daquelas montanhas, não sei por onde, ali numa casa de pau a pique, que um menino nasceu e por 3 dias a luz, o Logos de Deus pairou sobre sua cabecinha. E ali estava o profeta que tem nos trazido essa mensagem poderosa, que já faleceu, já partiu para o Senhor desde 1965, mas a sua mensagem está aí, abalando o mundo, botando roupa nas mulheres, levando o caráter cristão para os homens, consertando as vidas, curando os doentes de uma maneira real, libertação total. Deus os abençoe, ouvintes, sob esta palavra do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte,
você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernáculo da fé Brasília.org.br, tabernáculo da fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. As profecias estão se cumprindo. As profecias já estão cumpridas. Tudo nos diz que Cristo vem já. Toda alma que não é redimida, nesse dia muito sofrerá. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a eternidade. Este mundo ficará turbado, sem consolo, sem gozo e sem paz. Clamará ao Senhor dos céus, mas então será tarde demais. Mas para todos que fomos lavados, esse dia glorioso será. Subiremos a morar com Cristo por toda a Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ouvintes amados, vamos aprender alguma coisa muito profunda, apesar de muito simples, a respeito deste livro, o Apocalipse. Começando por aqui, que João não é propriamente o autor do livro de Apocalipse. Ele é apenas o escriba, João o divino, não é? São João. Os historiadores concordam que ele tenha vivido a última parte de sua vida na cidade de Éfeso, embora no tempo em que João escreveu este livro, Apocalipse, estava na ilha de Patmos. Notemos que este livro não é a história da vida de João, mas sim a revelação de Jesus Cristo nas futuras dispensações da igreja. Notemos no verso 3, nós acabamos de citar Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Então, no verso 3, ela é chamada uma profecia, e isto é o que ela verdadeiramente é. O que este livro é, uma profecia. Este livro é comumente denominado a revelação de São João. Mas isto não é certo, isto é incorreto. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dado a João. Para quê? Para os cristãos de todas as eras. Não foi somente para aquelas igrejas que estavam ali na Ásia, mas sim para a igreja de Jesus Cristo durante os seus 7 períodos aqui na Terra. É o único livro em toda a Bíblia que é escrito pelo próprio Jesus. Isto é transmitido, é dado pelo próprio Jesus. Ele tomando a João para fazer aquilo. Através de aparecimento pessoal a João, aquele escriba. Então, vamos guardar que João não foi propriamente o autor do livro, mas sim o escriba do livro. E o objetivo do livro é muito fácil ser guardado. É a revelação de Jesus Cristo nas futuras dispensações da igreja, mostrando o seu estado, mostrando a posição da igreja no mundo e mostrando a posição de Cristo na igreja, em relação à igreja. Você lendo Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, você vai encontrar que isto é perfeitamente correto. Agora, ele é o último livro da Bíblia, não obstante ele conte o começo e o fim das dispensações do Evangelho. Não obstante ele nos revele o princípio e o fim. A palavra grega, de Apocalipse, significa tirando o véu. Esse tirar o véu é perfeitamente descrito em um exemplo de
um escultor descobrindo sua obra. Aquele homem vai ali, faz uma escultura, e logo ela é coberta. E no dia de ser apresentada, alguém vai ali e descobre aquela obra, expondo-a ao espectador, ao admirador. Então, revelação é isto. É um descortinar, revelando o que antes estava escondido. Por isso é tirando o véu, tirando aquilo que estava cobrindo a obra. Ora, o descobrimento não é simplesmente a revelação da pessoa de Jesus Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras no advento das 7 dispensações da igreja. O Apocalipse não revela simplesmente a pessoa de Cristo, mas sim, conforme já afirmamos, a sua atuação na igreja durante os períodos dela aqui na terra, mas sim as suas obras, inclusive o fim, o advento final. E nós damos graças a Deus, porque já estamos vivendo esta última era, a última dispensação, e nós conhecemos a posição de Cristo em relação à era em que estamos vivendo. Basta lermos Laodiceia e ele diz que eis que estou à porta e bato. Quer dizer que ele foi expulso para o lado de fora e está batendo. Quem está batendo é porque está do lado de fora. Você não vai ficar batendo na sua porta pelo lado de dentro. Eu não chego na sua casa e vou bater na porta pelo lado de dentro, entrar, fechar a porta e ficar batendo. É do lado de fora que se bate. Então nós já conhecemos em síntese que Apocalipse é tirando o véu, descobrindo não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas sim as obras futuras no advento das 7 dispensações da igreja. A posição, a relação de Cristo com sua igreja durante todo este tempo. Agora vejam, ouvintes amados, irmãos preciosos, nós nunca devemos esquecer disto, que a importância da revelação pelo Espírito a um crente fiel não pode jamais ser superenfatizada. A revelação significa mais para você do que talvez você possa imaginar. Basta você ir lá no Éden, lendo as Escrituras, e ver o quanto a revelação significou para Abel e como a falta da revelação causou a desgraça de Caim. A falta de revelação faz com que o homem manifeste a sua semente do mal, e a revelação faz com que o homem manifeste a semente do bem. A revelação de Abel não foi uma revelação intelectual, absolutamente. Não foi uma coisa mental. Ele levou justamente aquilo que enquadrava com o plano de Deus. Basta um exemplo apenas. E depois, então, cada um de nós, cada um de vocês, ao ler a Bíblia, observe nesse sentido e veja como a revelação foi uma coisa mais significante do que aquelas próprias pessoas que foram reveladas podiam imaginar. Você vai ver a revelação daqueles profetas e por isso você notará também a posição que eles tomaram dentro daqueles reinos, como Daniel, como Elias, como Micaías e todos os profetas. Pela posição que o homem toma, você logo conhece se ele
tem a revelação, que qualidade de espírito que ele tem, pela posição que tem tomado em relação ao mundo, em relação à palavra de Deus, em relação à mensagem, em relação aos filhos de Deus, você mostra logo a qualidade de espírito que você tem. Agora vamos falar sobre alguma coisa muito importante, pois o que temos ouvido é de suma importância, mas cremos que, na medida que vamos estudando estas coisas, elas vão se tornando mais importantes. Agora, sempre com esta observação: mais do que nós possamos imaginar. Mais do que podemos imaginar, a revelação é significante para nós. Você não pode imaginar. Se as pessoas soubessem disto, o reino de Deus seria colocado em primeiro lugar. Antes de tudo do mundo, antes de todos os interesses materiais, o reino de Deus seria colocado em primeiro lugar. Isto sim, se cada um dos homens, se cada uma das mulheres pudesse entender a importância da revelação do Espírito Santo, da revelação sobre a qual a igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ela, está edificada. Jesus Cristo disse isso a Pedro: não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E ali então ele edificou a igreja sobre a revelação. Sem ter a revelação da palavra, o homem chama aquilo que é falso de verdadeiro e chama o que é verdadeiro de falso. Homens bons, honestos, bem intencionados, abriram seus corações para o que era falso e fecharam seus corações para o que era verdadeiro. Preferiram a Barrabás e mataram a Cristo. Nós não somos melhores do que Caifás, do que Anás. Não, absolutamente não. O zambujeiro que foi enxertado está sendo cortado para que aquele galho de oliveira genuína possa ser novamente enxertado na oliveira. Os judeus voltarem, Deus se voltar para os judeus e os gentios ficarem separados de Cristo pelos seus credos e pelos seus dogmas. Mas por que isto? Por falta de revelação. Porque as suas mentes estão cobertas com um véu. O véu da incredulidade tem coberto a mente do homem, que está voltado inteiramente para as coisas naturais. Aceitam o testemunho do homem através de sabedoria humana, mas não aceita o testemunho do homem através do poder do Evangelho transformador. Não podem aceitar o testemunho de um profeta, porque sempre o testemunho de um profeta vem contrário a tudo que eles têm recebido dos homens. E naquele tempo, quando Jerusalém estava cheia de sacerdotes, de autoridades nas Escrituras, a palavra do Senhor veio a João no deserto, contrariando completamente todo o sistema religioso de então. E João levantou seu dedo rústico e indicador e apontou para um homem desprezado, para um homem sem aparência, para um homem sem currículo, para um homem que não havia alisado bancos em suas bancadas de instruções. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tomasse a direção do dedo de João Batista naquela hora, você iria encontrar um homem nazareno, galileu, que era tido por eles como um bastardo,
e ali sendo apontado por um outro louco como o Cordeiro de Deus. Mas João via através do véu. Ele não tinha o véu na sua mente. Ele podia ver além do véu que estava posto. Ali estava, na verdade, uma carne que nasceu numa manjedoura, que era de fato um nazareno, que era de fato chamado o Galileu, entre aspas. Ali estava, na verdade, um homem que os incrédulos não conheciam seu pai. Quando José desposou a Maria, ela já estava grávida. Oh, que coisa terrível! Para a sociedade de então aceitar uma coisa daquela. Para a religião de então, sem revelação, com o véu em sua mente, aceitar aquela cena como de Deus. Pense você, se você vivesse naquele dia. Pensemos nós, os pregadores, se vivêssemos naquele dia. Oh, eu estaria do lado de Jesus. Vamos pensar? Estaríamos de fato? Basta nós analisarmos sob a luz do Espírito Santo e constatarmos pela graça divina a posição que temos tomado em relação à mensagem do dia, para sabermos de que lado nós estaríamos naquele dia de João Batista com Jesus Cristo. Havia um véu que não permitia de maneira alguma aqueles homens verem no Messias o Rei. No entanto, um ladrão moribundo disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No entanto, um publicano pecador podia se compungir de tal maneira que propunha no seu coração, com arrependimento de alma, devolver tudo que ele havia roubado, sacrificar-se, humilhar-se de tal maneira. Ali havia caído o véu. Se o véu cai da mente do homem, ele pode ver o seu estado e logo o Espírito Santo lhe mostra as obras de Cristo. Logo o Espírito Santo mostra qual é o alvo principal da igreja no dia em que estamos vivendo. Quando o Espírito Santo tinha como alvo principal as línguas estranhas, eles ficavam sempre olhando para trás, como o espírito de rã. A rã anda um pouco e olha para trás. Sempre assim. Quando aquilo não causa mais transformação, então eles aceitam as línguas estranhas. Eles aceitam a cura divina e fazem disso todo cavalo de batalha. E se enriquecem com os dons e buscam os dons acima de todas as coisas. Mas Deus já está lá adiante. Quando eles chegam aqui, Deus já está lá na frente, usando um outro mensageiro, já com a outra mensagem. E assim tem acontecido durante os 7 períodos, e agora estamos no último. E eles estarão pregando a volta de Jesus, quando a noiva já estará nas bodas do Cordeiro há muito tempo. Agora é hora de orarmos pedindo: Senhor, tira o véu da nossa mente, revela a Ti mesmo a nós, revela a Tua palavra ao nosso coração e a nossa posição em relação ao mundo. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos da Tua graça, do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar.
Queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que ele